Paz para todos nós. Que Jesus, o nosso meigo rabi, o nosso meigo mestre, nos envolva, nos ilumine e nos dê condições de entender o que ouvimos e falamos, mas não entender simplesmente na lógica para raciocinar aquele fato. Mas o entendimento de que eu falo é muito mais no sentido de que a gente possa assimilar na nossa compreensão da necessidade de também evoluirmos. Não que a gente tenha que fazer igualzinho a outra pessoa fez, mas que a gente se sinta motivado, estimulado a fazer algo que possa, lá na frente, ser para nós uma bandeira de mudança de comportamento. Vocês não estão aí ouvindo ou assistindo simplesmente por um hábito de gastar o tempo com alguma coisa. E nem eu estou falando aqui simplesmente para atender à necessidade da instituição de ter alguém falando neste horário. Eu não me permitiria isso. Eu venho conversar um pouquinho com um objetivo muito simples. O objetivo de ajudar cada um de nós, inclusive eu, a subir um degrau na nossa jornada. Quem der conta de subir 2 com o que houve, ótimo. Mas que a gente se movimente. Também não é só para evoluir no sentido de ter alcançado mais alguns degraus. Mas nós só vamos alcançar alguns degraus quando efetivamente estivermos no dia a dia na prática da caridade. Da caridade, da compreensão, da tolerância. Então, o objetivo nosso há de ser útil e há de ser agradável. Esses poucos instantes que ficamos juntos, que tragam uma marca agradável para a gente, uma lembrança boa. E exatamente por isso eu estou pensando em alguém a quem eu devo muito no início da minha jornada no movimento espírita. Eu estou falando da minha querida amiga, Dona Eurítimia Cravo Prata. Ela, filha de Maria Modesto Cravo. E certamente como única filha, ela teve irmãos, vários do sexo masculino, mas ela de mulher, a única. Como única filha, ela certamente passou por momentos de experiências sociais desafiadoras, pelo fato de ser filha de uma espírita reconhecida por todos na cidade de Uberaba, que fazia um trabalho maravilhoso no hospital psiquiátrico da cidade e se permitiu fazer aquele trabalho a partir do momento que ela foi curada. Ela foi curada por Eurípides Barçanufo e ela se sentiu tão agradecida que ela se dedicou de corpo e alma
a atender as criaturas portadoras de distúrbios mentais que chegavam até lá. Eu me lembro de uma amiga me contando que ela era menina e assistiu isso. Um dia que chegou alguém muito agitado e ele estava amarrado. E ela, calmamente, naquela sala grande da entrada do sanatório, ela disse para os que o levavam: desamarrem-no. Ah, mas ele vai desamarrem-no. Mas ele avança, ele quebra tudo, ele foge. E mais uma vez, calmamente, ela disse: desamarrem. E eles, temerosos, mas obedientes, desamarraram. O grande agressor ficou ali quietinho. E ela disse: assenta. E o colocou assentado numa cadeira. Aplicou-lhe um passe. Leu uma passagem do Evangelho. E essa criatura que chegou amarrada ficou boa para nunca mais ter problemas naquela área. Então, a mãe da minha amiga era uma pessoa admirada, respeitada, temida por aqueles que não entendiam de espiritismo e nem queriam entender. E essa minha amiga, minha querida amiga, foi ela quem me encaminhou para as primeiras reuniões que eu assisti objetivamente em Belo Horizonte. Então, eu devo muito a ela. Sou profundamente grata pela paciência que ela teve comigo. Mas eu não estou aqui para contar a minha história. Só coloquei isso para vocês poderem entender o grau de relação vibratória que eu tenho com essa minha querida amiga. Muito bem. Ela residiu um tempo fora de Belo Horizonte e voltou, já bem mais idosa, já próximo dos 90 anos. E ela passou por um período em que não identificava as pessoas que se aproximavam dela. Linda ela, bonita, com seus cabelos branquinhos, os olhos muito azuis, e ela, o rosto de uma fisionomia mansa, linda, e olhava para a gente e não reconhecia. Eu, na minha ignorância, comecei a sentir um pesar tão grande de ela não reconhecer a gente. E eu comecei a ficar incomodada de ter que ir vê-la e não conversar com ela todas aquelas coisas que eu conversava antes e ficar ali sentada. Ela numa poltrona, eu na outra. Eu fazia uma prece e tinha que sair. Teve um dia que um dos filhos dela me ligou. Olha, Joselma, se você quer ver minha mãe, antes dela ir embora, você venha, porque tudo indica que ela não demora muito embora.
um esforço íntimo, e disse: eu vou lá. Eu vou lá, mais uma vez, fazer a minha visita de gratidão a essa criatura a quem eu tanto devo. E eu cheguei, aquele apartamento gostoso, sala ampla, eu me assentei numa das poltronas e fiquei esperando. Aí a nora dela veio trazendo ela lá do quarto, toda bonita, perfumadinha. Ela era linda, ela parecia... nem sei o que era. Ela era muito gostosinha, bonitinha. Dava vontade da gente abraçar assim e pôr no colo. Então, ela se aproximou um pouco maquinalmente. E a nora dela a assentou na outra poltrona. E eu fiquei ali. Não tinha muito o que falar. Era fazer uma prece. Era pedir aos espíritos amigos que, aproveitando a presença da gente ali, pudesse oferecer a ela energias renovadoras, né? E ficar um pouquinho ali e ir embora. A nora deixou-nos as duas na sala. Joselma, fica à vontade, eu vou cuidar das minhas coisas aqui. Ficamos as duas. De repente, Dona Eurítima começa a gritar. A expressão é essa, gritar. Mas não eram palavras desconexas. Não eram manifestações de uma perturbação do espírito. Ela começou a gritar as virtudes que nós conhecemos e que ela falou tanto sobre elas comigo. Aí, ela dizia assim, dizia não, ela gritava: humildade. Eu levei aquele susto. Paciência. Perseverança. E ela gritava. Eu comecei a pensar, meu Deus, vai incomodar os vizinhos. Aquele é um prédio muito elegante. Eu falei, vai incomodar os vizinhos. Jesus, a nora dela vai pensar que eu estou fazendo alguma coisa para ela estar gritando. E eu fiquei assustada. Na minha ignorância, eu fiquei assustada. E ela gritava. Mas ela só gritava as virtudes. A nora dela parece que adivinhando que eu devia estar preocupada, chegou assim na porta de entrada para a sala e me disse assim, preocupa não, viu, Joselma, é assim mesmo. Isso me deu uma tranquilidade, porque eu estava preocupada com os vizinhos. Vejam só, quando nós não colocamos o trabalho que vamos fazer como meta principal, a gente fica encontrando distrações do trabalho. O que eu tinha que ver com o vizinho? Isso não era função minha, era função daqueles que ali residiam. E eles não estavam preocupados, porque ela era altamente respeitada no prédio. Quando mais nova e que mudou para aquele prédio, ela era altamente respeitada e todo mundo sempre gostou muito dela. Então ninguém estava preocupando com os gritos dela. Só eu, que estava distraindo o objetivo que tinha me levado ali
com uma racionalização de algum fato que não era da minha competência. E eu fui ouvindo aquelas virtudes, até que, entrando num processo de prece, a partir do momento que a nora dela veio e me deu aquela dica, eu entrei num momento de prece. E o amigo espiritual me disse algo que eu nunca me esqueci. Ele disse assim: essa boca nunca falou palavrões, nunca falou mal de ninguém, nunca perdeu tempo com banalidades que poderiam prejudicar alguém. Essa boca só se movimentou para orientar, como fez com você, para ajudar, para orar. Então, ela não tem registrado na sua memória mais próxima, ela não tem registrado palavras outras que não sejam essas. E quando então, nesse momento de exteriorização, de uma disfunção da memória para o emocional, para a verbalização, só saem dali, do cérebro, da memória, só saem palavras que estimulam. Eu me lembro quando eu chorei neste dia. Chorei de emoção por ter tido a oportunidade de conhecer, nesta encarnação, alguém de uma condição tão elevada que, ao ser acometida num processo de envelhecimento, por um distúrbio emocional, ela só sabia dizer palavras, virtudes, paciência, tolerância, perseverança, humildade. E eu tentei trazer para mim, com muita dificuldade da minha parte, pela minha limitação, tentei trazer para mim os hábitos que ela, e foi a última vez que eu a encontrei nesta encarnação, que ela tentava certamente, acionada por amigos espirituais, ela verbalizava para mim as virtudes que eu deveria trabalhar em favor da minha própria condição evolutiva e das pessoas com quem eu iria conviver. Eu trouxe essa pequena história por dois motivos. Primeiro, porque foi outro dia que nós comemoramos mais um aniversário de nascimento dela. E eu me lembrei muito dela nas minhas preces. E segundo, porque se estamos querendo evoluir, se estamos querendo nos educar, nós precisamos passar por esses processos emocionais que nos impactam mesmo, mas
que nos levam a pensar assim. Ela passou por isso e fez. E alcançou um retorno à pátria espiritual num padrão de elevação tão grande. Então, a gente pensa assim, na minha limitação, na minha grosseria, eu também posso. Muito mais do que posso. Eu devo melhorar a minha maneira de conversar, de falar, para que eu possa um dia ter a certeza que neste esforço eu consegui distribuir em torno de mim vibrações de paz. Mas vejam bem, retornando à mãe dela, de quem essa criatura foi filha nesta encarnação? Nada mais, nada menos de que Maria Modesto Cravo, que, entre as várias atitudes dela, algumas eu contei rapidamente, como a atitude dela com aquele paciente violento, há uma que eu não posso terminar sem contar. Adolescente, ela sofria, hoje a palavra é bullying. Naquela época, isso é preconceito. Ela sofria muito, a partir das próprias coleguinhas da escola, as amiguinhas da rua. Naquela época era hábito as crianças brincarem à noite, principalmente dia de lua, na rua, no quarteirão em frente suas casas. Mas ela, porque ela era espírita, ela era um pouco desprezada. E aí, um dia, no aniversário dela, algumas mocinhas, colegas, que não estavam falando com ela, por ela ser espírita, chegaram com um embrulho muito bonito, com um grande laço de fita. Eram 3 as meninas. E disseram, ela chamaram, ela abriu, chegou na varanda, ficou tão feliz quando viu aquelas coleguinhas que ela gostava tanto, mas elas estavam virando as costas para ela. E elas disseram, uma delas disse: nós lembramos que hoje era seu aniversário e nós viemos aqui trazer um presente para você. Entregaram e saíram dando gargalhadas, correndo, e Maria, na varanda com aquele embrulho, emocionada, puxa, elas se lembraram de mim. E quando ela abre o laço de fita e abre o papel, ali estava um prato cheio de estrume de boi, fresquinho, recém-colhido no meio da grama. Ela levou aquele choque, engoliu a revolta, chorou um pouquinho e entrou para dentro. Ela tinha convicção da verdade do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita que a liberara daquele processo de quase demência. Ela tinha certeza. E ela, após a emoção, fez uma prece, agradeceu a Deus e deu sequência ao seu dia. No aniversário dela, do ano seguinte, ela envia uma belíssima rosa para cada uma das 3.
e diz assim: essas rosas são da roseira que eu adubei com o presente que vocês me deram no ano passado. Muito obrigada. Que Deus abençoe vocês. Mas ela não fez isso naquela ideia de desaforo, de vingança, de desrespeito. Ela projetou todo o seu amor e gratidão naquelas rosas. Ela estava dando um presente verdadeiro da alma. E aquelas rosas pareciam que exalavam um perfume muito maior do que a rosa naturalmente possuía e exalava. E segundo as pessoas, aquelas rosas duraram muito mais tempo do que naturalmente durariam uma rosa colhida maquinalmente na roseira. Então, a pessoa que me introduziu na doutrina, Dona Eurídice, filha de Dona Maria Modesto Carlos. Então, os exemplos de coragem, de lealdade à doutrina, ao Evangelho, que ela assimilou desde criança e cresceu com esse conhecimento e com essa prática, a ajudou a utilizar a sua boca apenas para coisas úteis e agradáveis. Fica aí para todos nós a reflexão. Peço desculpas pela emoção, porque verdadeiramente eu me emocionei ao me lembrar da minha querida amiga, a quem eu tanto devo. Um abraço, boa semana, não esquece o like.